Fala pessoal do sétimo, tudo bem? A aula de hoje é o capítulo 4, a população brasileira. Tudo bem? Simbora! Turma, antes da gente entrar nesse contexto aí, quais são os principais grupos étnicos que compõem a população brasileira? Devemos saber qual é a instituição responsável por coletar esses dados. Então, a instituição é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, o IBGE, ele vai criar um documento, né, que é denominado como censo demográfico. Nele vai conter várias informações que ele vai coletar, e uma delas é essa questão aí da composição étnica da população brasileira. E este censo, ele é elaborado a cada 10 em 10 anos. Tudo bem? E qual é a finalidade da gente conhecer a população brasileira? De extrair vários dados aí. Uma, que é para a gente criar políticas públicas efetivas, né? Aonde que a gente vai analisar a necessidade de cada estado ou região. Aí cria-se uma política pública mais assertiva, onde o investimento vai ser direcionado para a criação de infraestruturas, ou investir mais na educação, na saúde, entre outros aí. Beleza? E o último censo foi em 2010, e ele teve uma característica peculiar. Qual que foi essa característica desse censo? O IBGE deixou a população se proclamar nessa questão étnica. Então, ele não interviu. E o resultado foi que, na primeira vez da história aí do IBGE, que a população parda e preta, ela ultrapassou da população branca. Juntando, então, observando aqui nesse gráfico de pizza, né? A parda que está nessa cor roxa e a preta nessa cor verde, juntando, né, somando a porcentagem, vai dar aproximadamente 51%. Então, ela está acima do que da branca, que é de 47%. Beleza, pessoal? Voltando, né, lá no primeiro slide, outra políticas públicas que pode ser assertivas, né, essa questão aí da lei de cotas, né, que é onde que a gente pode aparar essas arestas da inclusão da população parda e preta aí no ensino, tanto médio, no ensino superior e na pós-graduação. Então, para isso que servem as leis de cotas. Compreendendo tudo isso daí, o que está por detrás aí que a gente não conhece, ou vocês podem conhecer, né? Que a base da população brasileira, ela é composta pelos nativos, né? Eram eles que estavam aqui antes da chegada dos portugueses, que é os indígenas. Depois, com a chegada dos portugueses, então a gente deve estar falando da matriz europeia, e logo em seguida veio a mão de obra forçada, que é a matriz africana. Então, a base da população brasileira vem dessas três matrizes. Tudo bem, pessoal? E com a mistura, né, dessas três matrizes, foram surgindo outros grupos étnicos aí. E falando do grupo étnico, a gente pode perceber nesse mapa, né, que a distribuição desta população ele é desigual. Então, podemos verificar o quê? Vamos prestar atenção aqui na legenda, pessoal. Quanto mais escuro está na cor da nossa legenda aqui, maior vai ser essa concentração
da população parda e preta no território brasileiro. Sabendo disso, né, devido a dessa intensidade, maior vai ser essa concentração. Observando o mapa, então, ele está distribuído de uma forma heterogênea e é pontual também. A maior concentração está sendo no Nordeste e no Norte dessa população parda e preta. Por quê? E isso está seguindo a lógica do período colonial. A maior parte dessa população, ele se concentrou fortemente na região do Nordeste. Depois teve o espraiamento dele aí mais para frente, que a gente vai ver ao longo aí do ano letivo. Beleza, pessoal? Então, ele está seguindo essa lógica do período de colonização e que essa população ela se concentrou e muito, principalmente na região do Nordeste. Por isso que ela está distribuído desigual no território brasileiro. Show? E este mapa, ele mostra essa questão da concentração agora da população dos nativos, ou seja, dos indígenas. Também ele está distribuído de forma desigual no território nacional. Até onde a gente sabe, né, que tem registros aí que a população, os nativos, né, os indígenas, eles estavam espalhados no território brasileiro. Estima-se, né, que tinha aproximadamente 8 milhões de indígenas espalhados no território. E hoje, a concentração dele ele é maciça. Vamos relativizar esses dados, vamos falar por região e não por estado. Ele se concentra mais na região norte e no centro-oeste. Então, o que estava espalhado no território nacional se concentrou nestas duas regiões. E isto segue esta lógica, turma, também do período de colonização, que teve um embate, um conflito direto entre os portugueses e os indígenas. E os indígenas eles se recuaram, fugindo desse confronto. E na legenda, né, eu esqueci de mencionar, segue a mesma lógica do primeiro mapinha. Quanto a cor mais escura, maior vai ser essa concentração da população indígena no território brasileiro. Beleza? Agora, vamos ser pontual. A maior concentração está sendo na Amazônia e no Mato Grosso do Sul, que tem mais de 70 mil habitantes aí, falando de indígenas. Indo um pouquinho para a atualidade, esta população ele está sofrendo uma pressão muito grande através aí de invasões das suas terras demarcadas, né, que a gente chama das terras indígenas, através dos garimpeiros, dos madeireiros, dos pecuaristas, dos agricultores. Então, eles não estão respeitando mais este limite, eles estão invadindo e, com isso, está gerando um novo conflito direto que, aos poucos, estão reduzindo cada vez mais essa população. Ou eles estão sendo expulsos. Está gerando esses dois efeitos. Uma de redução, por ter esse conflito direto com esse povo, e a outra de expulsão. Beleza? Agora, voltando novamente para o passado, né? Como eu comentei, essa população ele estava espalhada pelo território nacional, né, brasileiro. E um exemplo que eu quis dar aqui, está nesse mapa, é da concentração dessa população no litoral. Podemos verificar que tem vários tipos de grupos de indígenas que estavam alocados aí ao longo do litoral brasileiro. E como comentei antes, que a gente não tem que ter essa mente que o território brasileiro era um vazio demográfico. Aqui estavam instalados mais ou menos 8 milhões de indígenas. E com a chegada dos portugueses, né, observando esse mapa, né, que tem essa população indígena, e com a chegada dos portugueses,
Logo, eles o que ocuparam o litoral. Então, já começou a ter esse embate, um conflito aí meio que direto entre portugueses e indígenas. Aos poucos, essa população de indígenas começaram a sair do litoral, indo cada vez mais para o interior do território brasileiro. E este choque direto que teve com os portugueses praticamente dizimou quase toda essa população indígena. Isso tem relatos, viu, pessoal? Não é que a gente está falando coisa da nossa cabeça. Isso daí, tudo tem registros aí no mundo acadêmico. O pessoal pesquisou e conseguiu coletar todos esses dados aí. Com a chegada dos portugueses, um dos motivos desses conflitos foram que eles queriam utilizar essa mão de obra como escravo e outra de impor as suas culturas. Então, eles estavam proibindo os indígenas de cultuar as suas crenças, as suas culturas. Então, estava sendo impostas a cultura europeia. E esta imagem, ele mostra essa primeira missa rezada aqui no território brasileiro, e em volta tem os indígenas, né, meio que eles olhando, meio que sem entender. Então, um desses motivos foi a imposição da cultura europeia para os nativos, meio que desencadeou também, ou intensificou esse conflito. Com os escravos, vi que estava tendo esse choque direto. Para desenvolver a economia aqui no território brasileiro, eles trouxeram quem, turma? Vieram essa imigração forçada que veio da África. Então, a população africana, o pessoal pegaram, capturaram ela e trouxeram forçado para o território brasileiro, não só para o território brasileiro, mas vamos falar das Américas. E seu principal destino foi para o Brasil. Então, essa população veio forçada para eles trabalharem num regime forçado. E aqui no Brasil ele se desenvolveu essa economia da cana, do cacau e do pau-brasil. Então, quem movia a economia aqui no Brasil nesse período eram os escravos. Beleza? Como eu comentei, todo esse tráfico negreiro que ocorreu vindo aqui para o continente americano, estima-se que 40% de todo esse tráfico teve um único destino, que é o Brasil. Aí a gente pode verificar aqui no gráfico de pizza aqui, que na América, né, portuguesa, teve mais ou menos 38%. E depois essa população desse tráfico foram distribuídas para os demais. Aí depois foi para a América do Norte britânica, teve 6%, a América espanhola teve 18%, e assim sucessivamente, observando aqui nesse gráfico. E por incrível que pareça, o Brasil foi o último a adotar a abolição da escravatura. Então, além de ser o país que mais trouxeram os escravos, e foi o último a abolir. Você vê que tristeza, né? E vamos falar da contribuição da população africana para o território brasileiro. Pessoal, isso não é uma forma de relativizar por tudo que eles passaram, que a gente tem que ter em mente o quê? A princípio, a população africana ela foi proibida de cultuar os seus hábitos, eles cultuavam a sua cultura escondido, e a sua comida era restos, né, que os senhores jogavam lá para eles comerem, e que eles juntavam, e formou essa feijoada que a gente conhece. E aos poucos, né, com o decorrer do tempo, os seus costumes foram aceitos e foram introduzidos com a cultura que rege hoje
que a gente conhece que é do Brasil. Então, a sua contribuição foi através da comida, do vestuário, da dança, da música, da religião, entre outros aí. Você vê que foi uma contribuição enorme que conseguiu diversificar a cultura brasileira cada vez mais. Um exemplo da contribuição da população africana para a composição da nossa cultura é as baianas, né? Tem um determinado período do ano que as baianas fazem a lavagem das escadarias da igreja da Nossa Senhora do Bonfim. Aí a gente entra nesse contexto, né, do sincretismo religioso, que é essa questão da interreligião, é mais de uma religião cultuando o mesmo santo, os mesmos deuses aí. Então, as baianas, né, que tem um cunho religioso voltado mais ali para Umbanda, para algumas do candomblé ou do espiritismo, cultuando a religião do catolicismo, do cristianismo. Aí entra essa contribuição aí, que é muito interessante. É válido vocês começarem a pesquisarem mais a fundo nessa questão do sincretismo religioso, pessoal. Fica a dica aí também, meio que para começar a diminuir esse preconceito que a gente tem. O próximo, né? Como eu comentei que esse povo vieram forçados, né, a trabalhar num regime insalubre, desumano, né, que se ele rejeitasse a fazer um tipo de serviço, era castigado e muito, né? Começaram a surgir essas pessoas que começaram a ser resistentes àquele regime que eles eram imposto. Então, essas pessoas fugiam, iam para um lugar de difícil acesso para ser capturado, onde começaram a surgir esses pequenos núcleos ou vilas aí, desses grupos de resistências que mais para frente ficou conhecido como os quilombolas. Beleza, pessoal? Na atualidade, esse povo ainda luta pelo seu direito à terra. Teve um caso recente aí, que os políticos não estão respeitando, ainda fizeram até chacota com esse povo, né? Você vê que triste, né? Mas, enfim, vamos para o que interessa, finalizando este conteúdo agora. E com o passar do tempo veio a abolição da escravatura. Então, os africanos se tornaram livres. E quem substituíram esta mão de obra, que antes era forçada, agora se tornou assalariada? Foram os outros imigrantes que vieram para o Brasil. A gente já está falando dos japoneses, dos italianos, dos alemães, holandeses, entre outros. Devido a este fato, né, que o Brasil estava necessitando de uma mão de obra assalariada, começou a diversificar cada vez mais a matriz étnica do Brasil. O que eu tenho que pontuar aqui, pessoal, que está na entrelinha, o que é? Porque o Brasil ele não utilizou a mão de obra africana como uma mão de obra assalariada, porque entra nesse viés também de uma política do embranquecimento da população. Então, devido a algumas políticas públicas, eles adotaram de tentar embranquecer a população brasileira com a vinda, estimulando, né, a imigração europeia para o território brasileiro. Aí você vê que triste, né? Em vez de dar um apoio para essa população que já estava aqui, para ela conseguir se desenvolver,
eles foram deixados de lado e estimulou cada vez mais a imigração europeia para tentar embranquecer a população. E esse reflexo a gente vê até hoje, né? No nosso dia a dia. É uma população que não consegue se desenvolver, ele está abaixo aí, né, falando de classe, né, da classe média. Então, ele é a população que compõe esse grupo aí dos mais pobres, que tem os subempregos, que não consegue se desenvolver muito. Então, ele tem uma herança muito forte aí que eles estão carregando até hoje do seu passado. Beleza, galera? Turma, o que eu tenho para falar desse primeiro momento é isso daí. Daqui a pouco, eu vou gravar mais um vídeo finalizando este capítulo 4, tudo bem? Falou, pessoal, até mais.